Eu sempre estou falando com vocês aqui sobre trazer a cultura de resultados para dentro do seu time, a importância de ter uma cultura de resultados. E é importante trazer também quais são os passo a passos, quais são esses passo a passos, né, para chegar nessa cultura de resultado. É importante a gente olhar para que a cultura de resultados é aquela visão de que a gente tem que tirar a visão do que a gente vai entregar, daquelas ações, daquelas tarefas que vão ser feitas e começar a olhar muito mais para o que é o resultado que a gente quer trazer, qual que é o impacto que a gente quer na organização. Mas para falar sobre esse passo a passo, antes de qualquer coisa, é importante trazer a distinção básica do que é isso, né? De o que são ações, de o que são entregas, resultados e impacto. E aí, aqui nesse vídeo de hoje, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que é cada coisa dessa, e também trazer um pouco sobre a prática, né? E quando a gente olha para a atividade, para a operação ali, qual que é o impacto de tratar cada uma com suas devidas nomenclaturas e conceitos importantes, né? Então, as ações é tudo é tudo aquilo que a gente faz, né? A ideia de o que a gente está fazendo. Quais são aquelas atividades rotineiras ou até as que vêm a partir de projetos, né? Então, olhando ali para atividades, contato, então entrar em contato com alguém, marcar uma reunião, participar dessa reunião, enfim, tudo que for feito, né? Aquela questão que é feito, as atividades ali, a gente chama de ações. Parece básico aqui, mas no futuro vocês vão ver que essa diferença é importante para a gente entender como implementar a cultura de resultados, tá? Quando a gente olha para a entrega, ela é um pouco diferente da ação, porque na verdade é o que foi produzido a partir daquela ação. Então, no fato ali, né, trouxe o exemplo na anterior que é sobre contatos, entrar em contato com alguém, reunião ou até uma atividade que é feita, o que foi produzido a partir dessas ações? Então, a partir daquela reunião, foi importante trazer um relatório para essa reunião, então a construção de uma análise, um entendimento ali, né, e uma documentação de algum processo. Então, vamos olhar aqui para um mapeamento de processo, onde a ação é fazer o mapeamento, né? Mas qual que é a entrega? É o processo mapeado. Então, a entrega ali é a junção dessas atividades para algo que está envelopado em uma necessidade final daquele cliente. E aqui eu estou falando cliente, qualquer pessoa que receba essa entrega. Aí a gente já entra para o grande foco que a gente traz para a cultura de resultados. Primeiro de todos, né, e o que a gente mais fala aqui, que é o resultado. O que é o resultado? Ele é basicamente o que foi alcançado com as ações e o que foi produzido delas, né? Então a gente produziu ali um relatório ou a gente fez um mapeamento de processos. O que foi alcançado a partir da produção desse relatório? Talvez, quando a gente mapeia um processo, por exemplo, a ideia aqui é melhorar a performance do time, porque a partir do mapeamento daquele processo a gente consegue entender quais são os gargalos de cada etapa ali e entender onde atuar, né? Então, o resultado, olhando para essa esfera aqui de mapeamento de processo, é o que a gente impactou, desculpa, aquilo que a gente conseguiu alcançar. Então, alguns indicadores aqui, né? E aí, aqui no resultado é onde a gente vai falar basicamente sobre indicadores. Então, mover o ponteiro de indicador é muito importante para entender se aquilo é um resultado ou uma atividade. Levando em consideração que a gente está planejando a partir de resultado e não de atividade, é importante e tudo que moveu o ponteiro é o resultado. Então, alguns resultados que a gente pode ver que são mais comuns nas empresas são mais vendas, né? Então, aumentar o número de vendas a partir de a quantidade de ligações ou de reuniões que você conseguiu marcar com clientes prospectados, melhoria de performance de algum processo, como eu comentei agora, a partir de um mapeamento de processo a gente consegue ter uma noção de onde atingir, e aí o resultado esperado é melhorar a performance. E aí a gente entra em um outro âmbito aqui, que é o último dentro dessas engrenagens da cultura de resultado, que é o impacto. O que é o impacto? É a transformação efetiva que tivemos, né, que a gente consegue perceber a partir daquele resultado alcançado, das entregas propostas e das ações realizadas ali, tá? Então a ideia aqui, quando a gente olha para o impacto, é aquilo que trouxe uma transformação, né? O que é que de alguma forma transformou o processo, transformou a empresa,
Então, até de forma mais conceitual, o impacto são ações não, desculpa, são indicadores que são mais amplos, aqueles indicadores que são para toda a organização. Então, crescimento sustentável. Então, o conceito de crescimento sustentável faz muito sentido para a organização como um todo. Vendas faz parte desse crescimento sustentável de uma forma, sucesso do cliente faz de outra forma. Então, o impacto vem a partir desse mapeamento. O que foi que a gente conseguiu realmente trazer de valor nesses indicadores, talvez até mais corporativos aqui, né? Outro que é muito legal de trazer de impacto aqui é o quanto a gente conseguiu alcançar de posicionamento. É importante trazer aqui, né, o conceito de posicionamento sendo muito bem definido, porque posicionamento pode cair naquela questão que já falamos, que é aquela meta de vaidade. Então, se você acha que posicionamento é a quantidade de curtidas no Instagram, talvez esse não seja o melhor indicador para entender sobre posicionamento. Então, aqui já vai uma ideia de o porquê é importante a gente definir os indicadores de forma estratégica, entendendo realmente ali o foco que a gente tem na cultura do resultado, para que os indicadores reflitam isso, reflitam a ideia de resultado, né? E aí eu queria trazer uma visão que normalmente os líderes eles param no segundo nível, né? Eles estão ali entregando ações e estão dizendo que estão entregando resultados. Então é muito comum a gente finalizar um processo, perguntar, né, finalizar um planejamento e aí perguntar qual que foi o resultado que você entregou esse ano? E aí o líder vem falar, não, fizemos X ligações. Né? Eu já vi isso acontecendo em empresas aí, né, na área comercial, que quando a gente pergunta quais foram os resultados, o que é falado ali são as atividades, as ações ali propostas. E aí, um grande ponto que a gente precisa ter é se ele não teve uma evolução, se ele não gerou valor, como que a gente está chamando aquilo de resultado? Então, se a gente entrega uma ação, não significa, nesse exemplo, não significa que a gente consiga atingir aquele resultado. Então, no exemplo que eu trouxe aqui agora, quando a gente fala sobre um time comercial ali, que fala que a ação entrega, né, o fato de fazer algumas reuniões é a entrega de resultado que ele tem, aí a gente fala, beleza, mas essas reuniões levaram a gente a que patamar? Existiu uma transformação, existiu um impacto aqui dentro? Então, esse é o grande foco, né? Então, trabalhar com foco em resultados, na verdade, é unir tudo isso, é entender o peso das entregas, das ações, mas também entender que o foco que a gente precisa ter é qual que é o resultado que a gente vai acompanhar, e aí resultado também é uma coisa bem legal de se falar, é que ele quase sempre é um indicador operacional, então a gente vai olhar ali para performance, vai olhar ali para aumento de recursos, né, dentro da organização, e resultado e impacto é o que a gente tem que buscar para transformar a empresa, a área ou o lugar que a gente estiver como um todo. A ideia de focar em resultados é unir tudo isso, pessoal. Não é falar que a gente não vai fazer tarefas. O grande ponto é que quando a gente começa a falar e trazer uma cultura de resultados, as pessoas param de ficar focadas em só entregar coisas e começam a olhar para qual é o valor que pode ser gerado a partir das evoluções que elas podem ter ali dentro. Aqui é uma forma de inovar, é uma forma de evoluir nos processos. O que eu estou buscando com vocês, olhando para a gestão de resultados, é o fato de que, quando a gente tem um time que olha para resultados, a gente consegue inovar, trazer formas melhores de fazer o mesmo processo. Quando a gente fica focado na entrega, a pessoa vai querer entregar da forma como foi proposto. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço.